Nós estamos, durante todo esse mês e mês que vem, falando sobre fidelidade, mas eu preciso terminar um assunto que eu não terminei na última semana, a penúltima semana, que é a questão dos espíritos, como discernir espíritos inimigos. Eu quero parar justamente na questão dos sinais, para que a gente entenda como é que isso funciona. Então, está aí, Gênesis capítulo 4, de 11 a 14, conta a história de Caim, que mata o seu irmão Abel. Ele faz isso na surdina, ele faz isso sem ninguém ver, mas o mundo espiritual vê. É importante que você já pegue isso. O mundo espiritual, ele percebe, você não consegue esconder do mundo espiritual aquilo que é feito às escondidas, na escuridão, no oculto. Diz assim: agora, amaldiçoado, essa palavra, ela vai se repetir, é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ou seja, Deus viu. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo e errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ele recebe a justiça pelo erro, ele recebe a condenação por causa do pecado, ele recebe a sentença porque tinha matado o seu irmão. E aí ele fala para Deus: essa sentença é maior do que eu posso suportar. Como quem diz para Deus assim: Deus, o Senhor está sendo desproporcional. Eu matei meu irmão e o juízo do Senhor é muito pesado para a minha vida. Então ele mesmo vai querendo, em vez de haver arrependimento, o que há na vida dele? Uma tentativa de justificar, de apelar para Deus, sem consertar a sua vida. Ele não fala em nenhum tempo assim, estou arrependido, não devia ter feito, queria tanto mudar meu passado, queria tanto apagar a minha história. A gente anda por essa vida, tem coisas que a gente fala: por que eu fiz essa besteira? Por que eu assinei esse contrato? Por que eu fiz esse negócio? Por que eu apertei a mão dele e combinei? Por que eu fiz essa aliança? Ele, nenhum tempo ele fala disso. Ele só fala que Deus deveria ter sido a favor dele, agido com uma maneira mais branda. Mas aqui a palavra maldição, ela vai aparecer como uma repetição, como um sinal. Deus coloca um sinal em Caim. E aí, o texto mostra que você vai enxergar a causa dos sofrimentos que ele vai ter. Ele vai se tornar um fora da lei, à margem do sistema socioeconômico. Por quê? Porque ele se tornou, vamos voltar lá? Ele se tornou vagabundo, ele se tornou, ele vai trabalhar, mas o recurso não vai chegar. E ele continua. Ele não tem acesso à bênção, porque ele está afastado de Deus. Gente que vive afastada de Deus, gente, tem bênção? Não tem bênção. Sem segurança, por quê? Ele fala: eu vou ser um peregrino. Um dia eu estou trabalhando num lugar, no outro dia eu estou trabalhando em outro lugar, um dia eu estou namorando outro dia eu estou namorando outro dia eu casei com um, outro dia eu casei com outro dia eu estou numa cidade, outro dia eu estou em outra cidade. Ele se torna um peregrino, ele não tem raízes, ele se torna um fugitivo, abandonado, rejeitado, ele não tem direção, ele é um peregrino. Quem é um peregrino? É alguém que está... O povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto. Onde que estava? Deserto não tem seta, deserto não tem rua, deserto não tem direção. Ele ficou o quê? Perambulando longe de Deus e perseguido pela ameaça de morte. Então são sintomas, então, que são sinais repetitivos que nós investigamos na vida de uma pessoa e que vão apontar para um passado dela que vai ser aplicado esse juízo. Então, aí, o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ele saiu da onde Deus estava. Então existe um sinal claro de derrota, de culpa, quando a pessoa se afasta de Deus, quando ela não quer saber de igreja, quando ela só vai apelar para Deus quando tudo, sabe, quando não tem mais onde ir. Tem umas pessoas que falam umas coisas que não estão na Bíblia, né, gente? Não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma verdade, gente? Em alguns casos é. Mas aqui a maioria das pessoas
que rompe com a obediência de Deus, se afasta de Deus, aí começa a colocar a Bíblia na igreja, a culpa na igreja, a culpa no casamento, a culpa nos outros, a culpa no pai, a culpa na mãe, a culpa no problema econômico do país, a culpa na política, a culpa no governante, a culpa, ele não carrega ela, como diz, a culpa é minha. Então ele recebe aqui um sinal, são sinais que denunciam uma desobediência. Olha Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, presta atenção, que vai ter uma consequência. Ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Tem uma versão que diz, virão sobre vocês e os perseguirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Veja bem, esse texto não fala de diabo, hein, gente? Está falando de Deus com o homem, dizendo, se vocês desobedecerem a minha palavra, isso aqui vai atingir vocês. A sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo que fizer. Pastor, nada na minha vida dá certo. O Senhor enviará, quem enviará, gente? Vamos lá, gente, leiam comigo, o Senhor enviará sobre vocês o que, gente? Vocês estão aqui, gente? É o Senhor que vai mandar, não é o cão, não é o capeta, não, gente. Não foi a maldição da bruxa, do feiticeiro, do macumbeiro que fez um trabalho para você. Ele está dizendo que há uma resposta de Deus, a minha e a sua desobediência. Está claro aqui, gente? Vamos continuar. Até que vocês sejam derrotados e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Deus diz, não faça, você diz, vou fazer. Deus diz, faça, você diz, não vou fazer. Então, quando Deus dá para a gente um mandamento, Ele não está dizendo, não está espremendo, esse Deus é um estraga-prazeres. Esse Deus, ele não gosta que eu tenha liberdade, eu não posso fazer nada. Eu não posso fumar maconha, eu não posso beber até cair na noitada, eu não posso ter 25 mulheres, ou você que é mulher, 25 maridos, eu não posso, é tudo errado. E aí o que acontece? Quando você começa a achar que andar longe do princípio de Deus é melhor do que andar dentro do princípio de Deus, você vai tendo uma colheita de ruínas, até que você seja o quê? Arruinado, até que você sofra repentina ruína. Pastor, como é que isso aconteceu comigo? Aconteceu porque houve uma desobediência. Pastor, mas eu não sabia, continua sendo uma desobediência, apesar da ignorância da gente. Então, ele vai falar nos versos 20, destruição de todo tipo, doenças, versos 21 e 22, secas e miséria, 23 e 24, mesmo Deuteronômio capítulo 28, ele vai destrinchando assim, um rosário de pragas que vai tocar na gente, derrotas em batalhas, doenças físicas e mentais, opressão e roubo, exílio, perda das colheitas e fome, ou seja, miséria financeira, tragédias causadas pela desobediência, suas cidades, ele está falando para a nação, dominadas e destruídas, e destruição da nação. É o golpe final, né? Como é que isso tudo é finalizado? Eu estou aqui com o Arthur é lutador de MMA, de UFC, e ele, vamos finalizar, para finalizar, ponto, teu país vai acabar. Foi o que aconteceu com Israel. Israel acabou sendo levado para o cativeiro, a nação foi destruída. Deuteronômio 28:15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições sobre ti, e te alcançarão. Então a palavra aqui é perseguição. Tem muita gente que fala assim, pastor, ora para mim para quebrar a maldição. Eu tenho explicado isso, mas toda igreja que eu vou, todo lugar que eu vou, eu tento explicar que a maldição, ela não vai ser retirada se você não obedecer. A questão não é a oração forte, não é unção com óleo de Israel, não é o vale do sal grosso que algumas igrejas fazem, não é tocar no manto, não é gerar, não é sapatear, não é falar em línguas, não é... Gente, você pode ter o dom que você quiser, você pode ter o dom mais surpreendente, mais exuberante, você pode ter o dom
profético, um dom de língua, você pode ter o dom de interpretar língua, você pode ter um dom de ciência, você pode ter o dom de fazer milagres. Se você desobedecer ao Senhor, você vai ter uma colheita que não vai ser boa para a sua vida. Então não tem a ver com a unção pastoral, tem a ver com a sua obediência. Mas o que a gente faz? A gente quer jogar no colo da igreja, a gente quer jogar no colo do pastor, a gente quer colocar nos ombros do ministro, na pele do obreiro, na unção do obreiro, a recuperação de uma vida que na verdade é nossa. Então, eu vou repetir para você algo que eu te falei ano passado aqui. Não existe solução fácil para problema difícil. Quando Jesus escreve a carta ao Apocalipse, no Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, ele fala assim: eu tenho contra ti que você errou aqui, aqui, aqui. Então volta lá atrás e conserta. Não tem como corrigir se você não se arrepender e começar a praticar aquelas obras, ou seja, começar a andar no caminho do Senhor. Vai e pratica as primeiras obras. Vocês perderam a paixão? Volta para a paixão. Então não adianta fugir. A maldição alcança a gente aonde, gente? Pelas costas. Você nem vê chegar. Você não... Sem brincadeira, gente. Pastor, eu não sei o que aconteceu. De onde que veio isso? A maldição vem de uma, vamos repetir, diga, desobediência. Desobediência é um princípio. Deuteronômio 29, é o capítulo seguinte, a partir do verso 19. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, a palavra hebraica aqui é Alá. É uma palavra que diz referência a você ficar preso dentro de um cerco que você não consegue sair. Você vive numa situação que você não consegue sair dela? Pastor, eu não consigo, meu pé fica preso, eu tento avançar, eu tento romper, eu tento me afastar, eu não consigo. Essa palavra é Alá, não é Alá do Islã não, tá gente? É Alá do hebraico aqui, tá bom? Significa prisão, significa grilhão, significa eu estou algemado, eu não consigo sair. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no íntimo dizendo, terei paz, ainda que permaneça, ainda que ande na perversidade do seu coração. Não, eu vou fazer o mal e não vai dar nada. Não, eu vou continuar pecando e não vai ter problema. Não, eu vou continuar fazendo errado, desobedecendo. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou continuar desobedecendo e não vai haver problema. Vai haver problema. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para, diga, calamidade. Calamidade, segundo todas as maldições, ou seja, palavras de prisão, da aliança escrita neste livro da lei. A maldição, ela pode ser também comparada, aí é um outro tipo de maldição, como uma praga lançada. Olhou para Davi com desprezo. Aqui, Davi vai lutar com o gigante Golias. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, ou seja, ele era fofinho, diga fofinho. O gigante, cheio de cicatriz de batalha, cara todo musculoso, todo preparado para o combate. Você pega lá já que falamos disso, você pega um peso pesado e ali está um peso mini mosca, se é que existe isso. A gente compara e fala assim, é fofinho, ó, pequenininho, novinho, de boa farinha, vem cá bebê, pega na bochecha. Ele desprezou, ele fez pouco caso dele, e disse a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou, aquele lançou praga, ele amaldiçoou a Davi invocando os seus deuses, ou seja, letra minúscula aqui, você sabe que é demônio que ele está falando. Então ele rogou uma praga, pronto, contra Davi, ele desprezou. Então calau ou raca são palavras destruidoras. Você nunca vai ser feliz, você não presta, você nunca vai ter ninguém, você nunca vai ser ninguém. São as palavras lançadas que te diminuem e que se você crê nela, você fica nela. Aí é outro tipo de maldição. Não é a maldição que te persegue, que te aprisiona. É uma maldição lançada contra a tua vida. É uma palavra que você tem que rejeitar. Essa palavra de maldição você rejeita. Números 22, 26. Exprime o afastamento do favor divino. Um povo que saiu do Egito, povo de Israel, cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Então o rei de Moabe
era um cara chamado Balaque. Ele viu que quando você sai do Egito, você sai do Sinai, você sai do Cairo ali, Nilo, então você passa a península do Sinai, e para você entrar na terra da promessa, você não consegue invadir ela, você não consegue entrar por ela pelo Egito, você tem que fazer uma volta, hoje é a Jordânia. Então você para de frente o quê? A Moabe, aí tem umas colinas ali de Moabe, é uma fenda chamada fenda Ciro-Fenícia, geografia, você não precisa aprender isso. Mas eles pararam, aqueles 2 milhões, 3 milhões de pessoas, ele fala, tem um povo aqui. Então ele quer chamar alguém para amaldiçoar esse povo. Então o que ele fala? Vem agora lançar uma maldição, Calau, contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então ele dá uma grana para um camarada chamado Balaão, para fazer um feitiço, é mais ou menos isso. Eu vou lá para fazer um trabalho, eu vou lá para procurar um encosto, eu vou lá para ir num lugar que faz feitiço, que faz magia negra, que faz magia branca. Eu vou lá para preparar um encantamento para atingir, para matar, para destruir, para enfraquecer Israel. É uma tentativa de quê? De você exprimir, é uma expressão do afastamento do favor divino. Então são 2 tipos. E para você entender o justo motivo do seu pastor, então como é que eu vou saber se é uma coisa, se alguém desgraçou a minha vida, porque me amaldiçoou no ventre da minha mãe, me amaldiçoou quando eu era pequeno, me amaldiçoou durante a minha vida, ou se eu estou vivendo na prática do pecado, e isso está trazendo para mim uma maldição. Então vamos pensar aqui, Provérbios 26, 2 é um texto que todo mundo conhece, como o pardal voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. Alguém aqui já tentou pegar um pardal? Você é pequenininho assim, estava na praça, estava na tua casa, no quintal, você estava aqui num dos parques de Curitiba e tinha um pardal, você correu e tentou pegar o pardal? Você conseguiu? Alguém conseguiu pegar o pardal na mão? Me mostra aí, levanta a mão. Ninguém. Por quê? Quando a maldição vai tentar te pegar, precisa de um justo motivo. O passarinho ele voa antes. Então é necessário identificar, pastor, qual foi a razão? Qual é a razão disso tudo que está acontecendo comigo? Então, se não houver motivo, não haverá perseguição. Você lembra? Eu acabei de falar que o rei Balaque deu grana, deu dinheiro, assalariou alguém para amaldiçoar Israel. Olha o capítulo seguinte, Números 23, de 20 a 23. Ouça, recebi, ele vai tentar amaldiçoar. Recebi ordem de abençoar, Deus abençoou, e não posso anular a sua bênção. Repita comigo. Se eu sou abençoado, repita isso comigo. Essa bênção não pode ser anulada. Todo mundo entendeu isso? A bênção de Deus não pode ser retirada. Não existe uma força espiritual. Não existe um trabalho enterrado no cemitério, no lodo, na lama, no terreiro. Não adianta fazer. Não vai te tocar. Todo mundo entendeu isso? Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Quando ele olha para Jacó, ou seja, para o povo de Israel, não vê maldade alguma, ele não está em pecado. Não vê calamidade à espera, ou seja, o futuro dele está seguro, Israel. Pois o Senhor seu Deus está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como boi selvagem. Está fazendo uma comparação. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Vou traduzir aqui para você numa linguagem mais simples. Se você andar com Deus, andar em obediência a Deus, se você tem uma vida no altar do Senhor, o mal não vai. Ele está dizendo isso. A maldição, a magia, o feitiço não vai te tocar. Não precisa ter medo. Vou fazer macumba para fazer. Pode fazer 10 macumba, 20 boacumba, não importa. Não vai tocar em você. Gente, eu vivo nisso aqui, nessa esfera de libertação, já quase 30 anos. Esse ano vai fazer 27 anos.
O que teve gente que pegou meu nome, enterrou, botou no sapo, botou na boca do cachorro, enrolou no bife de pimenta e colocou no lodo. Gente, jogou amarrou meu nome numa pedra, jogou dentro do lago, jogou dentro do poço. Gente, nada vai tocar vocês. Olha aqui como é que eu estou íntegro aqui, inteirinho. Vocês estão vendo assim? Íntegro, inteirinho? Então, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus, Deus fala assim, olha, eu não vejo nenhum pecado contra Israel. Eu estou com ele. Então, nenhuma magia, nenhum encantamento vai poder tocar. Amém, gente? Você entendeu aqui? Entenderam isso? Então, vamos seguir em frente. Verdades bíblicas sobre a maldição. Número 1. A maldição é uma resposta espiritual da quebra do mandamento. Pode vir na forma de perseguições, enfermidades, colapsos financeiros ou explorações demoníacas. Ou seja, a maldição é uma resposta à desobediência. Vocês lembram quando Deus fala em Malaquias? Todo mundo conhece Malaquias 3:10, mas ninguém lê Malaquias 3:8. Quando diz, 3:9, quando diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Ninguém quer ler esse texto. Todo mundo quer ler o quê? Traga o dízimo, a janela do céu vai ser aberta, eu vou repreender o devorador, eu vou abençoar. A palavra da bênção todo mundo quer. O que ninguém quer? Ninguém quer obedecer. Quem é que colhe muito? É quem planta muito. Se você plantar muito no teu casamento vai ser o quê? A gente não aprendeu semana passada aqui com o pastor Ricardo? Tem casamento perfeito, gente? Tem, gente? Mas tem casamento de sonho. Não foi isso que ele pregou na sexta-feira retrasada? Tem casamento de sonho. Casamento perfeito não tem. Agora, o que você tem que fazer para ter um casamento perfeito? Você tem que investir, você tem que trabalhar. Ah, pastor, para conquistar o coração dela, eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus, eu me emperequetei, eu me implantei cabelo, eu era careca, pastor, plantei cabelo, eu era moça, eu estava toda caída, eu turbinei meu corpo, eu fui para a cirurgia, fiz lá eu paguei 20 vezes sem juros, olha como é que eu fiquei tchutchuca, não é assim? É ou não é, gente? Você quando quer conquistar, você não vai lá, quanto que é? Não, deixa que eu pague a conta, é 100, é 200, é 300. Gente, é caro, mas você vai lá e paga. Aí depois que casou, o que você faz? Você para de trabalhar. Ah não, já é minha esposa mesmo, já é meu marido mesmo, aí você vai dormir com aquela camiseta horrível do político lá de 1988. Você se veste assim que nem um trapo. Quando você ia encontrar com ele, toda cheirosa, toda arrumada, você ia no cabeleireiro, esticava, passava. Ainda existe esse negócio de passar pranchinha, chapinha? Ainda existe isso, gente. E faz escova, e pinta o cabelo, e faz a unha, e vai toda aí. Agora chega ceboso em casa, não toma banho, sujeito porco, não escova o dente, quer beijar na boca. Para com isso, meu irmão. Você tem que o quê? Tem que sonhar de novo. Você tem que trabalhar de novo. Existe casamento perfeito? Não, esquece isso. Existe casamento do sonho? Existe, mas você tem que sonhar, você tem que trabalhar. Pronto, é isso que ele está falando. A maldição é uma resposta à desobediência. É quando você esquece de fazer aquilo que você tem que fazer. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, só o que está decretado, essas maldições cairão sobre vocês, serão amaldiçoados na entrada, na saída, serão amaldiçoados na cidade, no campo, é isso que vai acontecer. Número 2, a maldição, gente, é um julgamento de Deus contra o pecado. Eu vou repetir algo que eu ministrei aqui no curso Sangue nos Umbrais. Não existe nenhuma passagem na Bíblia, nenhuma, que diga que a maldição foi quebrada. Se você achar isso, pode entrar no Google, pode pesquisar. Se você achar, na Bíblia, não é estudo que tem por aí não. Na Bíblia, um versículo que diga que a maldição foi quebrada, a palavra é essa, quebrada, eu faço um pix para você de duzentão, hoje. Agora, pode mandar para mim o WhatsApp, pastor, eu encontrei. A maldição, ela é um resgate, ela não é quebrada. Vós fostes resgatados da maldição. Nós fomos resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. O resgate é um pagamento por um sequestro. Foi sequestrado, só libero se der um... Ah, não, minha sogra foi sequestrada, não pode ficar com ela para você.
Não, sequestraram o teu pompom, é o cachorrinho. O Toby, o Bingo, sabe o Bingo? Tem cachorro que chama Bingo? Tem esses nomezinhos, tem uma raça de cachorro que é tudo nome de comida. Gente, nome de fruta, nome de legume, tem lá o acerola, tem a páprica, tem o molho inglês, é nome de coisa, sem brincadeira, é uma raça que só tem nome de comida. Sequestraram o teu cachorro, qual o nome dele? É o Feijoada. Não, Feijoada é membro da família, quanto custa o resgate? Não, é 1.000, é 2.000, é 10.000, é 100.000, toma, eu pago o resgate. Maldição do mesmo jeito. A maldição, gente, olha para mim, não vem do diabo. Eu vou ler para vocês aqui 10 versículos. A maldição vem da nossa desobediência, da sua desobediência. E ela traz catástrofes. Pastor, e agora? Como é que eu faço? Calma que eu não tenho 20 minutos para pregar. Maldição, julgamento de Deus. A terra está contaminada pelos seus, diga, habitantes. Não é pelos demônios territoriais. Ai, pastor, esse lugar aqui tem demônio territorial. Olha para mim, querido. O demônio odeia a santidade. O demônio odeia a presença de Deus. Se você vive com Deus e você entrar em qualquer lugar, o diabo vai sair. Porque aonde a planta dos seus pés tocar, ali pertence ao Senhor. Então para com esse negócio. A terra está contaminada por causa dos habitantes, são as pessoas. Por quê? Obedecem às leis, está falando da palavra de Deus, tá? Não é lei de trânsito, não é um Código Nacional de Trânsito, não é a Constituição, não. Está falando da lei de Deus. Desobedecem às leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Sabe o que eu faço com a palavra de Deus? Eu quebro ela, eu vou viver minha vida, eu vou andar para onde aponta o meu nariz. Então vai. Você quer ir? Você está achando que Deus vai te amarrar para você obedecer Ele? Olha para mim. Não vai não, querido. Mas ele está dizendo, se você obedecer, você vai se dar bem. Salmo 68 vai dizer o seguinte, Deus leva o pobre para a prosperidade, mas o rebelde habita numa terra seca e estéril. Você quer prosperar? Obedece. Deus está falando, faz assim, desse jeitinho. Não vou fazer. Então continue na tua terra seca. Não existe como você viver cheiroso dentro da lixeira. Você habita dentro do esgoto, gente. Vamos falar assim. Tua vida suja. Como é que você vai se livrar das moscas? Como, gente? Como é que você vai se livrar das baratas se você está vivendo lá dentro do esgoto? Não tem jeito. Então depende da vida que a gente leva. Por isso a maldição consome a terra. O seu povo é culpado. É que o povo quer falar com o pastor. Eu estou preparando vocês, porque realmente no mês de julho nós vamos começar o culto de libertação aqui, para o povo não confundir. Para o povo não achar, não, isso vem do diabo, isso vem da maldição que avançaram. Presta atenção, se você obedecer vai ser melhor para você. É isso que Deus está dizendo. Mas Ele não vai brigar com você para você não obedecer. Não, você quer desobedecer, desobedece. Mas você vai... qual o sinal que perseguiu Caim? Olha lá. À beira da margem socioeconômica, perseguido pela morte, sem direção na vida, longe de Deus. Pastor, eu oro, parece que Deus não ouve minha oração. Então isso é um sinal de que algo está errado na vida da gente. E a gente só tem que descobrir o que é e consertar. Acabou. Não fica pensando assim que é algo difícil. Normalmente, gente, os pecados que a gente mantém ele dentro da gente são pecados simples. São aqueles pecados assim que ninguém percebe, porque quando é um pecado cabeludo, um pecado agressivo, todo mundo fala, mas também, né, olha a vida que você está levando, você está assaltando, você está matando, você está derramando sangue, você é dono de uma clínica de aborto, você vive fazendo tramóia com dinheiro, você dá um cheque e não paga, você promete que vai fazer e não faz, você promete um serviço e não cumpre o serviço. Você está pensando que Deus deixa isso barato? Não deixa não, deixa de pagar pensão para filho, deixa para você ver. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre gente que para de pagar, de sustentar pai e mãe, quando papai e mamãe fica velhinho. Sabe quem tem que sustentar a gente? Eles, a gente, sou eu. E mais, Paulo escreve para Timóteo, olha, as viúvas, quem tem que sustentar é a família da viúva, a não ser que ela não tenha ninguém, aí a igreja sustenta. Número 3, a maldição vem por causa da desobediência à palavra de Deus. E a sua finalidade é diga, correção.
Não, a maldição não vem para destruir não, querido. A maldição vem para, diga, corrigir. Eu estou indo para o lugar errado, opa, não, é para cá, você está indo errado, você vai para cá. A sua finalidade é a correção, por isso a sua lógica estrutural é divina, não demoníaca. O diabo não quer que você saia do erro. Não quer. Ele quer que você ande errado e tudo dê certo na sua vida. Você está pensando que o diabo quer puxar a tua orelha? Ele está te empurrando, ele está dando corda para você se enforcar. Ah não, pastor, é o diabo. Não é não, querido, é Deus, ó, puxando sua orelhinha. Porque é o seguinte, Deus fala, cada um ele fala de um jeito. Tem gente que não entende a voz de Deus. Deus fala de um jeito, fala de outro jeito. Quer ver? Vou falar sobre um pecado aqui que o povo ignora. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Guardar um dia de descanso. Não precisa ser sábado, domingo, segunda, terça, qualquer dia. Você tem que descansar. Tem que descansar. A terra tem que descansar. Você sabia que depois de 6 anos de plantação, a Bíblia fala isso, ó, não planta nada, deixa a terra descansar. É o Shabá, que a gente chama erradamente de sábado, porque sábado não é aquele sábado lá, sábado é Saturday, dia de Saturno, desse calendário gregoriano que a gente vive, tá bom? Mas todo mundo, não vou descansar não, vou trabalhar, o mandamento diz, trabalharás 6 dias, então tem que trabalhar, não é descanse 6 dias, trabalhe 1. Trabalhe 6 e descanse 1. É mandamento, gente. Aí o que você faz? Não vou descansar não. Aí você começa a ter os piripaque. Aí você vai no cardiologista, o cardiologista diz assim, tem um negócio errado aí, está com uma arritmia. Aí você tem um sinal de quase AVC. Aí você tem um primeiro AVC. Não, mas foi leve, pastor, está tranquilo. E ele conta, gente, Deus tem uma maneira muito inteligente e muito amorosa de avisar a gente. Aí chama um irmão e fala assim, irmão, para um pouco. Ele chama outro irmão, que não tem nada a ver com aquele. Irmã, descansa um pouco. Ah, não, pastor, não vou descansar nada. Se eu parar, essa casa cai. Se eu parar, ninguém vai fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. É uma maneira de Deus o quê? Daqui a pouco você tem o quê? Você tem uma angina. Daqui a pouco você fica todo torto numa cama. Aí pronto, vai descansar o resto da vida. Vocês entenderam isso, gente? Entenderam ou não? Então ela vem por causa da desobediência à palavra de Deus. É só você fazer a palavra de Deus. Não é, pastor, o senhor me deu uma boa ideia, eu vou ficar preguiçoso, eu vou tirar um ano sabático. Beleza, quero ver se teu chefe vai pagar para você ficar um ano sem fazer nada. Isso é muito bom para judeu milionário, para quem é rico, para o Elon Musk. Para a gente não dá, gente. É um dia na semana, 30 dias no ano, é isso aí. Os feriados que tem, semana que vem tem feriado quinta e sexta-feira, e o quarta-feira é normal. Número 4. Pronto. Não há nenhuma parte da Bíblia, qualquer palavra ou passagem que liga a maldição a uma ação demoníaca. Já falei. O diabo não é a fonte de maldições, nem responsável por ela, mas Deus é quem traz a maldição sobre o pecador. Eu sei que essa palavra é dura principalmente para você que chegou agora na igreja. Não, pastor, não acredito não. Isso aí é uma heresia. Preste atenção, eu estou falando na Bíblia. Não existe nenhuma passagem que ligue maldição ao diabo. A palavra é ruim. Você já viu o filme assim? Eu não vejo, mas... E não aconselho ninguém a ver esses filmes inspirados em a maldição da casa sangrenta. A maldição do boneco assassino, Chuck. A colheita maldita. Presta atenção. Esse nome mal, como é que vai ser ligado a um Deus que é bom? Aí é uma questão de tradução. Essa palavra calau, arar, alau, raca, foram traduzidas como maldição. Eu, na minha ignorância, traduziria como correção. Esse é o sentido, mas não é um castigo de correção que te destrói, é um castigo que a tua vara e teu cajado me confortam. Espera aí, ovelhinha desobediente, não tem um cajado? O cajado é aquele, aquela, como é que eu vou chamar? Aquele bordão que tem uma curvinha. Você lembra de um desenho animado que tinha um lobo e o cordeirinho? E tinha um cachorrão?
E o cordeirinho falava assim, é o lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Você lembra disso? Vocês já fizeram essa piada comigo, não é possível. Aí, o que acontecia? Vinha o cachorrão, que era um pastor alemão, ele vinha, pegava o lobo pelo pescoço e tirava fora, ou então pegava o cordeirinho e protegia. A tua vara e o teu cajado. Agora aquela ovelha que vive desobedecendo, Deus pega a vara e... aí chora. Ai, pastor. Mas é lágrima de crocodilo. Ele não está chorando por causa do arrependimento. Ele está chorando porque perdeu o prazer. Ele terminou comigo. Eu não falei para você não namorar não crente? Eu não falei para você não se meter nesses negócios aí de ímpio? Eu não falei? Agora vai esperar passar a dor, agora se conserta. Vai, não peques mais. Entenderam isso? Não há nenhuma... Vamos lá. O Senhor, eu já li com vocês, enviará sobre vocês maldições. Se tiver alguém aqui que é católico, que é espírita, que tem qualquer... Pode ler na sua Bíblia, Deuteronômio 28, 20. O Senhor enviará. Olha só o que está sublinhado. O Senhor encherá de doenças. O Senhor o ferirá com doenças devastadoras, seca. É só o que está aqui sublinhado, negritado em azul. Negritado em azul é difícil, né? Mas vocês entenderam. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos inimigos. O Senhor, foi o diabo. Não foi. Foi Deus te avisando. Eu não falei para você não desobedecer? Bora, vem para cá. Vamos obedecer que eu quero te dar vitória. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Olha a palavra. Elas o perseguirão. Por quê? Porque não obedeceram ao Senhor, nem guardaram os seus mandamentos. Está claro para vocês isso, gente? Ó, já lemos aqui uns 50 versículos ou mais. Vamos seguir em frente. 5. A maldição tem relação com o julgamento de Deus contra o pecado e contra iniquidades praticadas por nós, seres humanos. Então ele me disse, Zacarias 5:3, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Aí ele amaldiçoou o ladrão e o que fica jurando falsamente em nome de Deus. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição. Foi Deus. Para que entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tantas vigas como os tijolos. Roubar é bom, gente? Não é não. Devolve. Quanto quer que eu te devo? É R$5? Toma. Quanto que é a passagem? E 50, e me deu o troco errado. Gente, devolve. Mas não devolve para o cara falar assim, nossa, como é que ele é honesto? Não, devolve para você que percebeu, que às vezes acontece, pode acontecer, de você pegar o troco errado e falar, agora? Agora já era. Você achou um dinheiro na rua, pastor, de quem é? Não sei. Não sei, você não roubou. Agora, quando você fala, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, vocês lembram disso? Não, você está aqui, você sabia que a irmãzinha estava sentada no banco, você sabia que o irmãozinho estava, tem aqueles irmãos que levam aquelas pochetes, né? Tem aquele, aliás, está voltando essa moda, é horrível, né, gente? Gente de pochete, o cara vai para a praia de bermuda e com aquela, é horrível, né, gente? Mas é moda. E aí tem aquela irmã que traz aquela bolsa dela, e ela vem na hora aqui para orar, aí o irmão fala, ou a pessoa fala, não, achado é roubado. Não, isso é roubo, isso é roubado. Então Deus não abençoa o ladrão, entenderam isso? Então não é que eu vou devolver, porque eu vou ser colocado, vou ganhar uma medalha, toma uma medalha aí, você estava pobre, miserável, falido, sem dinheiro, aí você pegou o dinheiro, devolveu, alguém tira uma foto, bota no Instagram, bota no jornal, vai aparecer, homem, gasta mala com R$50 mil, pobre, guardador de carro, empurrador de carrinho de lixo reciclável, e devolve, já viram, aparece de vez em quando um negócio desse aqui. Gente, o jornal pega isso e faz como notícia, mas na verdade a notícia fica no mundo espiritual. Deus abençoa. 6. A ação demoníaca, agora sim, é um efeito colateral, decorrente apenas do pecado. Portanto, se não houver pecado, não pode haver maldição, mas sim a bênção de Deus. A maldição do diabo, é isso, gente? A maldição de quem, gente? Provérbios
3:33. A maldição do Senhor Deus está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa a casa, o lar dos justos. Então, bênção e maldição está vindo porque há uma impiedade, uma desobediência, daí que vem a palavra ímpio, ou está vendo uma justiça que vem da palavra obediência. Número 7. A maldição vai desmascarar. Serve para desmascarar evidências do pecado, promover o arrependimento de uma vida fora do propósito de Deus. É isso que ela vai fazer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você não é crente, você não diz que é cristão, não é isso? Você não diz que eu sou o povo de Deus, sou a mulher de Deus, sou o homem de Deus. Você não diz isso? Você se chama pelo nome do Senhor. Esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face. Ó, se humilhar é você dizer assim, a culpa é minha. Se humilha. Os humilhados são o quê? Exaltados. Orar, abre tua boca e fala com Deus, eu confesso, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí tem gente que chora, que ora, mas não muda a vida. Não, é uma combinação. Vocês estão vendo que são 4 pilares? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, aí sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. A tua vida vai ser sarada, acredita nisso, se você mudar de vida. Pastor, eu não aguento. Pastor, eu não consigo. Consegue. Pastor, eu não consigo me livrar desse vício. Consegue. Aí é diferente, eu não quero me livrar, aí é outra coisa. Aí, além de não ter arrependimento, há uma rebelião. Número 8, estou acabando. O propósito da maldição é mostrar a consequência do pecado, ou seja, da quebra da aliança com Deus. Quando você peca, você se separa de Deus. O pecado faz separação. Deuteronômio 30. Quando todas essas, diga, bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, tem um sujeito que a vida dele dá tudo certo, é um abençoado. Tem um sujeito que a vida dela dá toda errada, é um amaldiçoado. Então ele está falando, quando essas duas coisas acontecerem, vierem ou a bênção ou a maldição, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, quando vocês e seus filhos, olha aqui, conversão, se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês. E ele começa a falar, prometer que vai reunir de todas as nações. Você quer compaixão? Quer que Deus tenha compaixão? Se arrependa de todo. Diga assim, eu não vou fazer. Eu já entendi, Deus, não vou mais fazer. Aprende a dizer não para o pecado. Quando você faz isso, você tem lá bênção e maldição, o Deus vai te abençoar. 9. Bota o cinto agora. A maldição não é hereditária, nem familiar. Ai, pastor, tem uma maldição hereditária. Não tem, não. O que existe é um pecado hereditário. O que existe é um pecado que teu pai te ensinou, que você aprendeu e faz, que você está ensinando teu filho a fazer, e teu filho está ensinando teu neto a fazer. O nome disso é pecado, iniquidade familiar. A maldição, olha para mim, ó. Não é? Você está confundindo com o demônio familiar, é outra história, é Isaías 8. Outra história, maldição não é hereditária, nem familiar. Eu estou mostrando a Bíblia para vocês, hein? Essa palavra vai ficar para vocês no YouTube da igreja, no YouTube Oswaldo Lobo. Mas o pecado pode ser ensinado pelos pais e aprendido pelos filhos, atraindo a maldição. A maldição vem por causa de quê mesmo, gente? Diga, pecado. Não é por isso que vem a maldição? A maldição tem o propósito de quê? De me corrigir. Quando eu peco, parece que é tudo muito doce. Mas, devagarinho, a história vai amargando. Não vai dar certo. Não porque eu vou corrigir. Não porque eu vou consertar. Não vai. Se não houver arrependimento, não tem terra sarada. Não tem família consertada. Não tem vida restaurada. Não tem.
Se você se converter, eu vou restaurar. Senão, não tem jeito. Então, não tem mágica. Eu vou na outra igreja. Lá o pastor, ele bota aqui as rosas vermelhas, a gente passa sapateando, porque eu sinto. Você pode sentir a emoção que você quiser. Vai passar uma semana, aquela emoção vai passar. Você vai experimentar a mesma dor, não vai sair daquele buraco, não. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18, 20. O filho não será castigado pelos pecados do pai. Vamos repetir isso junto? Diga o filho. Quantos aqui são filhos, gente? Você é filho? Não, porque eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Eu não vou ser castigado pelos pecados do meu, e o pai não será castigado pelos pecados dos filhos. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados pela sua perversidade. Meu pai fez um monte de bobagem. Vamos imaginar que teu pai foi um assassino, um louco, um ladrão de gado. Vamos imaginar que teu pai, ele apertou um botão para jogar uma bomba atômica e acabar com uma nação. Vamos pensar que teu pai foi um torturador, foi enfim, ele foi o pior dos homens. Presta atenção. Se você andar no caminho do Senhor, aquilo que ele fez não vai te atingir. Quem entendeu, pelo menos levanta a mão e me dá um amém. Os filhos não serão castigados pelos pecados do pai. Quem crê aqui que a Bíblia é a verdade? Vocês são crentes mesmo, gente? Vocês estão aprendendo agora aqui? Agora tem um monte de gente por aí ensinando o erro para você, sabe para quê? Para pegar os incautos. E aí eu estou atendendo gente no gabinete que está com um problema sério de demônio mesmo, gente possuída por um espírito imundo, gente aniquilada na sua vida. Eu tenho que ficar explicando para o crente, para outros crentes, que não tem nada, que não tem problema nenhum, que a maldição não é hereditária, o pecado que é. Então por que a maldição vem? Porque a gente aprende a pecar com o pai ensina a besteira, você aprende a besteira, você acha que não tem problema nenhum ser adúltero, aí você vai viver no adultério. Pensando que a vida do adúltero é legal, gente? Está pensando? Está pensando que a vida do adúltero... ele está postando. Pastor, ela me abandonou e posta um monte de foto na internet. Eu sigo ela no Instagram, no Facebook. Ela está feliz. Olha lá, pastor. Ela está em Miami com aquele homem. Ela me largou. Ela quebrou a aliança do altar. Ele está olhando. Olha, está num carrão. Gente, a vida de um adúltero é uma vida miserável. Pode perguntar para Davi. Vai lá, 2 Samuel, capítulo 12. Vê se é boa a vida dele. Vai lá. Ele vai sofrer, por causa do adultério que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 11. Ele vai sofrer do capítulo 12 até o capítulo 31. Foi fácil não. 13 anos, por causa daquele escorregado que ele deu. Entenderam isso, gente? A pessoa pode ter um discurso de felicidade que tiver. Isaías 55 diz: os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Ele pode chegar no ano novo e diz: a paz, que a paz, que a bondade, mano, felicidade para você. Gente, você pode receber a palavra de paz o tempo todo. O ímpio não tem paz. Porque quem diz isso é o Senhor. O ímpio não tem paz. Diz o Senhor. Amém, gente? Então a maldição, ela não é hereditária. E por último, aprendendo a desobedecer de geração em geração, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados, olha a palavra resgate aí, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis dos vossos pais. Não, aprendi assim com a minha mãe. Minha mãe me ensinou a ser feminista. Então vai, quer ser feminista? Legal para você ser feminista. Vai arrumar um marido que não trabalha, que vai ficar no sofá o dia inteiro, que vai fazer você trabalhar de sol a sol para sustentar ele. Não, porque, gente, o feminismo é tão maligno quanto o machismo. São extremos da perversidade que está anulando. São mulheres hoje que estão sofrendo com a solidão por causa da história do feminismo. E são homens que são machistas, que estão arrasando, destruindo a família inteira.
Então, se você não entrar no equilíbrio, Deus, ele fez homem, ele fez mulher. Ele não fez, macho e fêmea os criou, mas não é um machista nem a feminista. Ah não, pastor, eu não acredito nisso, eu quero acreditar na minha mãe que era feminista. Então vai, fica solteira que nem ela pro resto da vida. Seja uma rejeitada o resto da vida. Fica brigando com o homem o tempo todo. Ah, porque homem para mim não pode pagar a conta, querida. O homem que tem que pagar a tua conta. Isso é um assunto para outro dia. Você pode pagar para o homem? Pode. Não tem problema. Mas o sustento está na mão do homem. Deus coloca Adão para trabalhar. Você via Deus colocar Eva para trabalhar? Gente? Alguém viu aí? Gente? Você colocaram? A mulher vai trabalhar, claro que vai trabalhar. Mas essa questão do feminismo, do machismo, está destruindo a gente. Essa polaridade maligna. Vamos lá. Por último, não há fórmula de oração na Bíblia para a quebra de maldição. Mas o arrependimento é o último texto. Certamente suspenderá o efeito nocivo da maldição. E agora, esta advertência é para vocês. Aí ele está falando para mim. Está falando para o pastor João, está falando para o pastor Igor, está falando para o Darcy, está falando para o pastor Samuel, está falando para o pastor Davi, pastor Paulo está por aí também. Essa advertência é para vocês, ó sacerdote. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, é o nome de Deus, o nome do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre nós, pastores. Olha o que ele vai falar. E até amaldiçoarei as suas bênçãos. Sabe aquele negócio do amor de Deus, nosso Pai, a graça? Aqui está dizendo que se o pastor não honrar o nome do Senhor, vocês já repararam que as pregações que nós fazemos, todos os pastores aqui, são recheadas, são empilhadas da Bíblia. Você não sai daqui inocente não, querido. Você sai daqui conhecendo a verdade. Agora, tem pastor que está mentindo, que está enganando, que está vivendo um altar de sujeira. Olha o que ele está falando. Amaldiçoarei as suas bênçãos. O pastor vai orar, vai piorar. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. É ministério que, em vez de honrar o Senhor, honra Ele mesmo. Vem você também para a Igreja Batista, Ministério Pastor Osvaldo Lobo, o pastor da unção. Gente, isso é verdade, gente? Gente, isso é verdade, gente? Existe ministério do pastor Osvaldo Lobo, gente? Gente, o meu ministério pertence, sabe a quem? A vocês. Eu não tenho ministério. O meu ministério é de Bom Retiro. O meu ministério pertence à igreja, não é meu. Não é meu, não. O meu ministério, entre aspas, meu, pertence ao Senhor. Vocês compreendem isso? Então, quando gente quer ser mais do que Deus, é quando gente quer ser mais do que Jesus, ele quer ser mais do que o Espírito Santo, todo mundo olha para ele e fala assim, nossa, mas ele tem uma luz diferente, tem uma energia, tem uma força, não tem nada, a única coisa que a gente tem que presta dentro da gente é o Espírito Santo de Deus, que eu tenho, você também, e a marca do sangue do Cordeiro, que eu tenho, você tem também, acabou. A gente é igualzinho, de carne, me belisca aqui, pastor Igor, vem cá, me belisca, pode me beliscar, me belisca, ai, tá vendo? Pele, carne, osso, músculo, vocês entendem? Se ele me der uma canelada, não, é um anjo, não sou anjo não, gente, sou um ser humano, choro, eu não tenho muito de chorar não, eu conto até para vocês, eu tenho mais de me alegrar, sou mais feliz, muito mais feliz até, eu acho que eu tenho até um exagero, eu devo ser um desses bipolar que ficam só lá em cima o tempo todo, porque tem um bipolar que vai e volta, né? Eu acho que eu fico só lá em cima, isso até cansa as pessoas, mas eu sou igual a você, eu também choro quando eu sinto dor, mas eu sou ser humano que nem vocês, o único que pode ser honrado aqui é Deus, gente. Então, ele está dizendo que vai amaldiçoar bênçãos, tá bom, gente? Pega isso para você também. Pastor, eu estou orando pelo meu filho, não está dando certo. Será que você está vivendo mesmo a verdade? Pastor, eu estou orando pela minha vida, pelo meu emprego. É isso que ele está falando aqui, ele está abrindo o leque para a gente, tá bom? Vamos encerrar. O fim da perseguição, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo fez maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia, diz assim, e ali ele está falando do céu,
nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu avancei um pouquinho no horário, vou pedir para todos vocês saírem do seu lugar, vem aqui, vamos orar junto, sai um pouquinho, pega aí na mão da sua esposa, do seu filho, da sua família. Se você tem amigo, traz ele aqui. Se tem amiga, traz aqui. Vamos todo mundo orar, os pastores também venham aqui. Vamos orar todo mundo junto aqui. Vamos dizer para Deus, dá um passo para cá, gente, pode vir para cá, chega mais perto aqui. A não ser que você esteja preocupado aí com gripe, aí você fica onde você está. Mas se não, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Feche teus olhos. Tem ninguém aqui, ninguém, nem eu, nem os pastores, que vai passar essa vida sem errar, ninguém. Todo mundo erra. O que a gente não pode errar de novo. Gente, alguém aqui não é pecador? Alguém aqui não é pecador? Hein, gente? Só se você for anjo disfarçado, sei lá, de repente tem um anjo aqui com a gente. Não é isso? Abraão, ele não foi hospitaleiro e recebeu o anjo na sua casa? Não é isso que Hebreus diz? Seja hospitaleiro. Perdão, Timóteo diz isso. Então, Paulo diz a Timóteo. Então, pode ser que tenha mas a gente aqui, todo mundo errou. Aí você fica olhando assim, pastor, tem alguma coisa na minha vida que está errado. Ou então você está falando assim, pastor, tem alguma área na minha vida que está errado. Ou então você está dizendo, pastor, tudo na minha vida está errado. Agora, pastor, eu estou até confuso, eu achei que eu vim aqui, eu só ia fazer uma oração forte. O pastor vai fazer uma oração forte. Mas a força não está na oração, a força está no Senhor. Diga, no Senhor. É nele que está a força, ele é que responde. A gente clama, a gente se diminui, a gente se humilha, a gente ora, mas a força está no Senhor. Feche teus olhos agora. Queria que você orasse comigo. Ora sim, Senhor meu Deus. Essa palavra tem que sair da sua boca. Diga, Senhor meu Deus, em nome do teu filho Jesus, eu recebi a tua palavra, eu entendi a tua palavra, e eu quero te pedir perdão. Eu olho para trás, e eu vejo um rastro de pecado, de engano, de erro, de decisões tolas, e eu quero te pedir perdão essa noite. Eu quero entregar meu coração com essas decisões de desobediência nas tuas mãos, e eu quero te pedir perdão, mas eu decido receber o perdão. Eu olho para trás e tem coisas na minha vida, tem tempos da minha vida que eu não me orgulho. Eu fiz aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Diga assim, eu sou um homem. Ou se você é mulher, diga, eu sou uma mulher, pode dizer, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, mas hoje eu santifico a minha boca. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, deixar meus pecados, minhas relações de iniquidade, as mentiras, os roubos, o sangue derramado, os feitiços, a desonra, eu quero deixar aqui hoje. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero andar contigo, quero ser teu, eu quero que só olhe para mim, e me veja como filho teu, como povo teu, em nome de Jesus. Eu hoje me arrependo, e decido começar uma vida nova, para a glória do Senhor, para que a bênção do Senhor me persiga, que a maldição seja retirada, que o castigo seja retirado, que a correção seja retirada, mas que a bênção, o favor, a prosperidade, o perdão do Senhor me persigam para sempre, em nome de Jesus de Nazaré. Diga em nome de Jesus. Diz amém e amém. Não é para você sair daqui culpado, não. Você tem que sair daqui vitorioso agora. Você errou, você vai resolver isso hoje. Você está se envolvendo com quem não tem que se envolver? Resolve hoje, antes de dormir. Não fique esperando, não, amanhã eu vou conversar, vou resolver. Resolve hoje. Hoje. Número 2. A palavra de Deus é a Bíblia. Ela fala, a Bíblia é um livro espiritual. Deus vai falar com você através da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia.
Pastor, não tem dinheiro para comprar a Bíblia. Pronto. Você pode falar com o irmão Darcy, é o vice-presidente dessa igreja. O irmão Darcy vai pegar teu nome, vai mandar lá o administrador comprar a Bíblia e vai dar a Bíblia para você. Mas não é para você ter como eu tenho uma Bíblia debaixo do braço, vou abrir a Bíblia no Salmo 91. É para você ler, você falar, aí, Deus falou para eu ir por aqui, eu vou por aqui. Deus falou para eu não ir por aqui, eu não vou por aqui. Número 3, você precisa orar. Fala com Deus. Fala com Deus do jeito que você quiser. E eu estou pregando aqui a minha vida inteira, dizendo que Deus, a gente tem que falar, não é isso? Eu estava fazendo devocional esses dias, gente. Eu achei uma oração silenciosa. Olha que coisa. Eliezer fez uma oração silenciosa e Deus ouviu. Ele foi buscar uma esposa para Isaac. E ele orou no seu coração em silêncio. Como é que o pastor quebrou a cara? Tinha lá uma Bíblia. Então ora do jeito que você quiser. Ora sentado, ora em pé, ora no banheiro, ora no carro, ora no ônibus, ora no trem, ora no avião, ora com a tua mulher, ora com o teu amigo, ora com o teu inimigo. Ora, Deus vai te ouvir. Número 4 e último. Se você sumir da igreja, não vou naquela quarta-feira lá. Se você sumir da igreja, não tem como a gente cuidar de você. Obrigado, irmã, amiga. Eu fui num culto tão legal, culto, uma música bonita, aquele pastor carioca. Querido, se você não voltar mais, não tem como a gente cuidar de você. Você tem que estar aqui. Então você que não é batizado, e você que não é membro de igreja, pastor, eu estou por aí, você vai buscar o pastor Paulo, vem cá, você vai dar a bênção hoje. Vem cá, pastor Paulo. Você vai buscar o pastor Paulo aqui, hein, pastor Paulo? Eu quero, a assembleia dia 19, acabei de acertar com o vice-presidente aqui. Assembleia dia 19, você vai entrar como membro da igreja, ou então você vai pedir para o batismo, e aí o pastor Paulo vai te dar a direção para o batismo. Amém, gente? Se é de outra igreja, leva um abraço para o teu pastor, diz assim, pastor Lobo e Bom Retiro te mandaram um abraço, fica firme no Senhor, mantém teus olhos fixos no Senhor, segura esse cajado, pastorzão, que eu estou contigo, amém? Mas se você não tem igreja, o teu lugar é aqui. Amém?